A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, o tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos, você aí na sua casa, onde você estiver, para juntos nós lermos a palavra do Senhor, onde está registrado o plano eterno de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação. Então, estamos lendo o livro de Josué. Hoje vamos ler o capítulo 4 de Josué. E no episódio anterior, né, pastor, nós lemos quando o povo atravessou o Jordão a pés enxutos, como o Senhor fez isso, e agora nós vamos dar prosseguimento. O povo tinha acabado de passar o Jordão, na forma como o Senhor falou, quando os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor colocaram seus pés nas águas, as águas se separaram, o povo passou a pés enxutos, mas os levitas ainda estavam lá, dentro do Jordão, e nós vamos prosseguir aqui no capítulo 4 de Josué. Vamos juntos? Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por um sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo:
dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 4 e vamos ouvir os comentários que o pastor Fábio tem a fazer para nós. Capítulo 4, então, é um marco que se levanta com essas 12 pedras que são retiradas de dentro do Jordão, fica marcado como um memorial para que o povo, quando no futuro olhasse para aquelas pedras, o que é isso? Não, isso foi quando o Senhor nos deu uma bênção e nós atravessamos o Jordão no seco, a pés secos. Então foi uma bênção que se abriu. As águas de cima pararam, as de baixo escoaram e eles passaram ali. Então era um marco, as pedras estavam sendo retiradas. Mas o interessante é que aqui no versículo 12 e 13 tem uma promessa que foi feita, um pacto que foi feito desde do tempo de Moisés, que foi ordenado, dos filhos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. 40.000 homens passaram para lutar a luta dos irmãos, porque a possessão deles era daquém do Jordão, né? Era antes de atravessar o Jordão. Então isso daqui foi cumprido, eles cumpriram, passaram para guerrear a luta dos seus irmãos. Nós não paramos, mesmo que já tenhamos recebido uma bênção na nossa vida, tem irmãos ainda que precisam alcançar uma possessão da parte de Deus. Nós atravessamos assim e continuamos todos os dias buscando o Senhor nas madrugadas, nos jejuns, nos cultos, lendo a Bíblia, uma palavra, trazendo uma informação, uma revelação da parte de Deus todos os dias para os nossos irmãos. Nós continuamos lutando, assim como o povo lutou a batalha dos seus irmãos. E na hora que eles atravessam, né, até o próprio texto aqui faz menção, assim como no Mar Vermelho, né? Então faz essa referência de novo. E o interessante é que tanto na passagem da Páscoa, aquela comemoração da saída do Egito, havia uma pergunta: quando os vossos filhos perguntarem que culto é esse vosso, Êxodo 12, 26, aí então tem uma resposta. Então, o Senhor chamando a atenção para os filhos, porque isso precisava ser lembrado depois de todas as gerações. Aqui também, de novo, uma preocupação do Senhor de fazer um memorial para que os filhos conhecessem essa experiência e os pais respondessem para os filhos. Foi o Senhor que nos fez atravessar o Jordão. Então, os feitos do Senhor, eles precisam ser marcados na nossa vida para que a gente, como pais, tenhamos condição de transmitir os feitos do Senhor para os nossos filhos, para que eles se despertem para conhecer esse Deus tão poderoso que é o nosso Deus. Toda vez que você vê o povo renascendo das águas,
a gente não pode deixar de lembrar que nascer de novo é uma expressão que Jesus explicou para um homem no futuro, da leitura nossa aqui, chamado Nicodemos. Para nascer de novo, ele deveria nascer de novo, né? É um novo nascimento que sempre existe. Você está fazendo referência ao quê? Passar o Jordão? Passar o Jordão, passar o Mar Vermelho e passar o Jordão é sempre uma história nova que começa. É um novo nascimento isso. É um novo da parte de Deus para a vida do homem. Amém. E aqui o pastor fez menção assim de falar aos filhos, né? Daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Então assim, você que é pai, você que é mãe, compartilhe com seus filhos os feitos do Senhor na sua vida. Que Ele vai perguntar e você vai ter uma experiência para contar. Uma experiência com a leitura da palavra, quando eu li, o Senhor falou comigo. E isso fortifica a fé dos nossos filhos para que eles amem ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando ao pastor Fábio aqui a paz do Senhor, Amém. pastor, e desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.